Oi pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre uma questão que envolve grafos, mas aparentemente ela não envolve. O interessante dela é porque ela traz um primeiro esboço de como você pode utilizar a teoria dos grafos para modelar um problema e resolvê-lo. Essa é a minha intenção com esse vídeo de hoje. Essa questão é uma questão sobre um tabuleiro específico de cavalos, veio desse livro aqui, Círculos Matemáticos. Veio desse livro, Círculos Matemáticos. E pronto. Qual é o problema? Você começa numa certa posição dos cavalos, com 2 cavalos brancos. Imagine que o tabuleiro de xadrez só tem 3x3. 2 cavalos brancos na posição de cima, 2 cavalos pretos na parte de baixo. E a ideia é trocar 2 de posição para ficar branco-preto, preto-branco. É possível fazer isso? Se for possível, mostra como. Se não for possível, também demonstrar por que não funciona. É um problema em aberto, aparentemente. Tá, mas aí se essa questão ela não envolve grafos diretamente, como é que você pode resolver? A ideia é a seguinte. Quem quiser pensar um pouquinho, dá uma pausa no vídeo. Quem já estiver preparado, pode avançar. A ideia inicial é você numerar cada uma das casas desse tabuleiro, ou seja, as 9 casas do tabuleiro, com os números de 1 a 9. E a partir disso você constrói um grafo. Como é que você vai pensar quem são os vértices, quem são as arestas? Os vértices vão ser esses números, as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E as arestas vão ser conexões entre 2 vértices. Tá, mas quando é que eu vou conectar 2 vértices, dois desses números? Se é possível, usando o movimento do cavalo, sair de uma posição e ir para outra. Inclusive, essa é uma condição importante para resolver o problema, né? São cavalos, então você deve usar a movimentação do cavalo para resolver o problema, que é andar numa direção, num sentido leste-oeste, por exemplo, ou norte-sul, e 2 na outra direção. Se você já andou no norte-sul, tem que andar no leste-oeste, e vice-versa. Tá, quando você constrói esse grafo, você vai perceber 2 coisas muito interessantes. A primeira coisa delas é que a casa 5, a casa do meio, nunca pode ser visitada. Pode ver, de qualquer uma das posições, o cavalo nunca consegue entrar nela. Nunca consegue entrar na posição 5. Uma outra coisa que você vai reparar é que essas conexões, elas formam um ciclo. Por exemplo, da posição 2, você só consegue andar para a posição 7 e para a posição 9. Tá, mas da 9 você consegue ir para 2 e para 4. Da 4 você consegue ir para 9 e para 3. Então, quando você percebe tudo isso conectado usando as informações de onde você consegue ir para que lugar, você nota que você tem um ciclo. Aí agora é hora de parar e refletir e interpretar esse grafo na hora de responder o problema. Quem quiser pensar um pouquinho antes de ouvir um pouco mais a resposta, de novo, a hora da pausa é agora. Quem já estiver pronto para avançar, pode avançar. Quando você numera e quando você constrói esse grafo, perceba onde estão as posições dos seus cavalos. Você começa com 2 cavalos nas posições brancas, ou seja, 1 e 3. Você começa com 2 cavalos pretos nas posições 7 e 9. O que você quer fazer? Você quer inverter posições. Você quer trocar o cavalo da posição 3 com o cavalo da posição 9. Agora, observa o ciclo. No ciclo, você só consegue andar de uma posição para as vizinhas. Vocês devem ter tentado responder antes, eu espero, e ter notado que você não pode ficar em cima do cavalo adversário, ou seja, você não tem como pular um cavalo. Não tem como ocupar a mesma posição que um e nem pular para a próxima posição. Então, quando você percebe neste ciclo, a posição dos cavalos brancos, eles estão juntos, e os cavalos pretos também estão juntos. O que você quer fazer? Você quer inverter eles de uma forma que fique um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo preto. Só que para isso acontecer, um dos cavalos tinha de pular um outro cavalo nessa ordem de movimentação do ciclo, o que é impossível. Portanto, temos a resposta.
fazer isso que a questão pede é impossível e a justificativa sai via grafos. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda ficou confuso, me avisem que eu tento ajudar mais. Por hoje é só, por esse vídeo é só. A gente se encontra então na próxima. Obrigado por assistir e até mais.